Voltei, tudo bem? Primeiro ano, eu marquei com vocês então a atividade das páginas 35 até a página 39, né? Dois textos, um da Clarice Lispector e outro do Vinícius de Moraes. Na videoaula anterior eu falei que era do Camões, né? Não, é do Vinícius de Moraes. E esses dois textos exemplificam bem essa questão do texto literário, em especial a diferença, né, entre o texto em prosa e o texto em verso, né? O texto em prosa é aquele escrito numa linguagem corrente, mais próxima daquela linguagem que nós utilizamos cotidianamente. E o texto em verso, ele lança a mão de recursos como os que nós vimos na última videoaula. Versos, ritmo, rima, né, métrica, enfim. Recursos que são herança de quando a poesia e a música andavam juntas, né? Como uma forma de facilitar a memorização daqueles textos. Então, na página 35, nós temos um conto de uma autora brasileira, das mais importantes vozes da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, apesar de não ter nascido no Brasil, se mudou para cá ainda bebê e vem a se tornar uma das escritoras mais importantes da nossa literatura a partir ali da década de 60 do século XX. E o texto dela chama-se Tentação, né? Conta a história de uma menina que estava ali sentada na porta de casa, num momento de introspecção, né? No momento em que ela refletia ali sobre o mal-estar dela no mundo, né? O fato de ela meio que não se encaixar, não se sentir parte daquele mundo em que ela vivia, daquela sociedade em que ela vivia, e de repente ela encontra um par nesse mundo, né? Ela é surpreendida pela presença, pela passagem de um cão, de um cachorro, né, ruivo como ela, e há entre eles uma conexão quase que imediata e ela se sente, enfim, acolhida, se sente pertencente, né, vendo que tem par em alguma coisa. Entretanto, né, aquele cachorro tinha dona e ela diz que ambos eram comprometidos, né, e o cachorro vai-se embora, deixando aquela menina, né, desolada novamente. É um texto que explora grandemente dois aspectos importantes do texto literário. A questão da subjetividade, a questão da emoção, né? Essa parte que nós chamamos agora de lírica, então ele tem um aspecto lírico, ele tem um aspecto emotivo forte. E outro aspecto é exatamente e além da subjetividade, ele tem também essa questão da possibilidade, né, de significações múltiplas, de diferentes formas de interpretar o texto literário, né? Então, eu vou comentar com vocês as questões que vai de A a J, né, rapidamente, não vou ficar lendo aqui. Vamos levantar as questões que são mais importantes, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão ela pede para vocês identificarem, né, os elementos que o narrador associa com o perfil, para criar o perfil dessa menina protagonista da história, né? E aí você vai voltar ao texto, você vai encontrar logo no início do texto, né, ele falar que ela estava com soluços, né? O fato de ela ser ruiva, né? O fato de... Ele fala sobre uma certa sensibilidade à claridade excessiva, né? Uma coisa que é interessante é que a Clarice Lispector era ruiva quando criança, né? Ela é de origem russa, Ucrânia, Rússia, aquela região ali do leste europeu, e em vários textos dela ela explora isso, o fato de uma criança ruiva, né? E isso tem a ver também com essa questão de ser diferente, né, na sociedade e tal. Então tem toda essa identificação da autora com as personagens que ela cria, né? Na letra B, ela pede para você marcar o texto que melhor exemplifica o desconforto da menina. E a resposta seria essa primeira
alternativa que diz: na rua vazia as pedras vibravam de calor e a cabeça da menina flamejava. Flamejar significa pegar fogo. E aí você tem dois aspectos, né? A questão do calor, propriamente dito, da temperatura elevada, e da aparência dos seus cabelos, né? Vermelhos, ruivos, né? Dando essa ideia, essa associação com a chama do fogo, correto? Pede para você justificar o porquê dessa escolha, né? Então, é exatamente isso. A questão física do calor que incomoda, né? E essa outra questão física que a fazia ser diferente dos demais e que talvez isso causasse o desconforto nessa menina, né? Esse sentimento de não pertencimento dela. Muito bem, vamos lá para a letra C, página 37, né? E aí tem a ver com essa questão, olha, pergunta, considerando o contexto, como você interpretaria a frase numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Então, ser ruivo numa terra de morenos significava ser diferente. E isso, a gente sabe que, né, é comum que os diferentes sofram algum tipo de discriminação nesse sentido. E é uma revolta involuntária no sentido de que não era a opção dela ser ruiva, né? E, portanto, esse não pertencimento não era uma escolha dela. Acho que passa um pouco por aí, tá bom? Letra D, pergunta: há um momento em que o narrador se manifesta estabelecendo contato com a menina que está sentada no degrau. Transcreva essa passagem, abre aspas. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos, sem palavras, desalento contra desalento. Então, o emprego dessa primeira pessoa do plural, olhamo-nos, nos olhamos, é exatamente o ponto em que o narrador faz contato, né, com aquela personagem, tá bom? Então, essa marca aí sintática, tá bom? Da primeira pessoa. Ao final do segundo parágrafo, há duas referências a tempos distintos que não são o tempo vivido pela menina, mas pela mulher que ela vai se tornar, né? A primeira referência diz respeito a uma fala do narrador. Qual é essa fala? Vou voltar ao texto e é essa fala aqui, ó. Quando ele diz o seguinte: que importava se num dia futuro sua marca, ser ruiva, ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher, tá? Insolente é atrevido, ousado, né? Então, é exatamente essa passagem aqui que ele faz referência não ao momento em que ele está enunciando, mas a um momento futuro, quando aquela menina já tiver amadurecido. A segunda refere-se a um objeto. Qual é esse objeto? E aí, lá na frente, ele fala o seguinte: o que a salvava era uma bolsa velha de senhora com a alça partida. Segurava com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Bolsa velha de senhora também refere-se a um momento em que essa menina não é mais menina, tá bom? Então essa é a resposta da letra E. Vamos para F. Explique com suas palavras o momento em que a menina olha o bacê pela primeira vez. Bom, essa é uma resposta pessoal, com suas palavras, né? Mas ali no texto é possível a gente marcar as reações, vamos dizer, psicológicas dessa menina nesse momento, né? Ela fala que a menina abriu os olhos pasmada, né? Ela fala o seguinte, quer ver? Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo, né? A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Então a gente vê esse espanto, essa ser pega de surpresa, ser captada por aquela imagem, né? Seria esse momento ali de impacto da menina que pela primeira vez viu alguém ou alguma coisa, né, parecida com ela. Entre a menina e o cão há uma relação de semelhança que é construída ao longo do texto. Letra G, né, gente? Indique um fragmento do texto que comprove essa ideia. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos, né? Bacê, todo mundo sabe, aquele cachorro meio linguicinha, né? Geralmente ele é ruivo, né? Pelinho curto. E a menina ruiva, como a gente já sabe. Assinale das alternativas abaixo, letra H,
a que melhor interpreta o significado do encontro entre a menina e o cão, narrado em Tentação. Em seguida, justifique sua escolha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ambas estão corretas. Ambas as interpretações estão corretas. E aqui vai muito da maneira como você quer encarar o texto. Se você quer encarar o texto de uma maneira mais simbólica, metafórica, de uma coisa representativa, é a primeira opção. Agora, se você vê o texto de uma maneira mais literal, mais objetiva, aí seria a segunda opção. Bom, aí vai depender de você e como que você interpretou esse texto. Na letra I, pergunta qual é o tema da narrativa e qual a relação que podemos estabelecer entre o tema e o título do conto. O conto chama-se Tentação, né? O tema, eu acho que tem a ver com essa questão de ser aceito, de ser acolhido, de se sentir parte de uma sociedade, né? De se sentir alentado por encontrar alguém que possa te completar, né? Nessa vida em comum. Então, e aí entra essa parte da tentação, que é legal, que é o fato de aquele cachorro não poder ser dela, né? Que aquele encontro foi um encontro fortuito, casual e efêmero, de curta duração. O cachorro tinha dona, foi embora com a sua dona, que já estava impaciente com aquela cena ali. Então tem a ver com essa tentação, a tentação de poder, ter aquele cachorro para ela, mas ela não pôde ter, né? Eu acho. Se você acha o contrário, acha diferente de mim, manda aí a sua sugestão, tá? Pode comentar, pode mandar lá na plataforma. E na letra J, como você viu, é comum considerar que os textos literários em prosa não são tão metafóricos quanto o escrito em verso. Tendo por base a sua leitura do conto Tentação, você concorda com essa ideia? A ideia é você não concordar. É você perceber que o texto em prosa também pode ser simbólico, também pode ser profundo, como a poesia é, como o poema pode ser. Tá? Que não é exclusividade do poema esse caráter lírico. O que é exclusividade do poema é a sua forma, em verso, ritmado, cadenciado, rimado. Agora, o seu conteúdo pessoal, emotivo, não é a sua exclusividade. Combinado assim? Então, isso termina a nossa análise do Tentação. Vamos, então, analisar o soneto de contrição do Vinícius de Moraes. Esse soneto é um texto que tem marcas importantes daquela parte que eu falei para vocês da versificação, tá? Eu vou dizer para vocês o que é um soneto. É uma forma fixa, surgida na Itália, por volta do século XV, já Renascimento, um momento em que a cultura está rompendo com o modelo medieval, com o modelo anterior, e surgem então novas formas de expressão. Na literatura surge esse poema, que é composto por 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos nesta ordem, 2 quartetos, 2 tercetos. E no Renascimento é também comum o verso decassílabo, o verso de 10 sílabas métricas. Então, o soneto italiano, ele tinha, além dessa estrofação regular, ele tinha também essa metrificação regular. Os versos serem decassílabos, terem 10 sílabas poéticas. Nós vamos perceber também no texto do Vinícius de Moraes, que não é renascentista, é moderno, né? O Vinícius de Moraes viveu no século XX, a questão das rimas, né? Como que as rimas são ordenadas ali naquelas estrofes, interpoladas na primeira estrofe, cruzadas na segunda, né? E alternadas também na terceira e na quarta estrofe, tá bom? Soneto de contrição, vou ler para vocês. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto, que o meu peito me dói como em doença, e quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade, que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterna em tua vida. Ok? Vamos interpretar, vamos ver aqui o que o livro quer de nós. Primeiro, como que é possível descrever o amor entre o Eulírico e Maria na primeira estrofe, né? Ele compara na primeira estrofe com uma doença, né? E essa doença, quanto mais se desenvolve, mais intensa fica, como costumam ser, né, as enfermidades. Quanto mais desenvolvida, pior para o doente, né? Mais intenso fica, mais a dor aumenta, mais o risco aumenta.
Então, essa é a comparação que ele faz com o amor que ele sente. Né? Na segunda estrofe, o eu lírico utiliza uma série de metáforas para se referir à saudade. Quais são essas metáforas? A que universo elas fazem referência? Segunda estrofe, ele compara com a criança, ele fala em acalanto, acalantar, ele fala em vago, meu coração vago de acalanto. Acalantar é acalmar. Sabe, quando você pega a criança no colo e vai ninar e vai fazer o xixi, né? Para tentar acalantar, acalmar a criança. E ele fala berçando versos, né? Remetendo ao berço também, remetendo a esse espaço de proteção. Então, todos três, criança, acalanto e berço, remete ao universo infantil, né? Ao universo daquela criança que precisa de cuidados, né? O bebê, mais especificamente. Depois, na C, diz, não é melhor a presença que a saudade. Qual que é o sentido desse verso no contexto do poema? É difícil a gente pensar isso, né? Não é melhor a presença que a saudade. E agora? Bom, é a ideia de que a saudade é alimentada pelo amor, né? Que sem a saudade o amor seria comum, seria esquecido, talvez, seria banalizado. Acho que a resposta talvez tenha esse caminho. Com base em sua reflexão sobre o texto, responda qual o sentido do título do poema, Contrição, né? Contrição está definido aqui como arrependimento, como pena. Um soneto da pena, um soneto do arrependimento. Qual que é o sentido que o título do poema pode ter? A gente percebe que o eu lírico, né, a voz do poema e a amada estão distantes, que inclusive é o motivo dele estar escrevendo aquilo para ela. Né? E nesse sentido, a ideia de se penitenciar, de estar em contrição, né, de se arrepender, talvez diz respeito exatamente ao fato do medo que ele tem de perdê-la, o medo desse distanciamento motivar essa perda. Pode ser? Vamos ver. O poema lido foi escrito então em versos e utiliza a linguagem figurada. A primeira estrofe trabalha a imagem do amor. De que trata a segunda estrofe? Justifique sua resposta tendo como base um verso dela. A segunda estrofe diz assim, vou reler. Como a criança que vagueia o canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto berçando versos de saudade imensa. Então a segunda estrofe trata exatamente disso, da saudade, né? E ele compara então com a criança que vagueia, né, se sentindo perdida, se sentindo carente, né, desse acalanto, dessa proteção, correto? Então seria as interpretações desses dois textos, tá bom, meu povo? Bom, nós vamos seguir. Próxima videoaula eu vou tratar com vocês dos gêneros literários, já falamos do gênero lírico, vou explicar para vocês um pouquinho as linhas gerais do gênero épico, narrativo e do gênero dramático, que é o teatro, bom? E nós vamos caminhando aqui pelo estudo da literatura, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode me mandar, tá? E eu vou deixar para vocês lá a sugestão de vocês irem na hora do estudo, bom? E fazerem de cara aí para mim algumas questõezinhas que a gente vai corrigir juntos, tá? Vocês façam, por favor, a página 53, as 3 primeiras questões, 1, 2 e 3. A questão 4 já trata dos gêneros literários que nós veremos depois. Grande abraço para vocês, divirtam-se estudando, tá bom? Nós nos encontramos na próxima. Valeu!